Brasília. Visão profética de Dom Bosco. Sonho revolucionário dos Inconfidentes. Pensamento republicano. A ideia de interiorizar a capital do país resistiu ao tempo. Nasceu na colônia, atravessou o Império, tomou forma na República. A primeira Constituição Republicana, em 1891, previa a demarcação de uma área de 14.400 quilômetros quadrados para que nela fosse instalada a futura capital federal. No ano seguinte, Floriano Peixoto criaria a Comissão Exploradora do Planalto Central, para estudar o local onde 60 anos depois, Brasília seria construída. A Comissão Exploradora do Planalto Central era formada por geólogos, astrônomos, engenheiros e naturalistas. Luiz Cruz chefiava essa comissão que saiu do Rio de Janeiro em junho de 1892. A primeira etapa do percurso foi feita de trem até Uberaba, em Minas, ponto final da estrada de ferro da Mogiana. Daí em diante, mais de 4.000 quilômetros foram percorridos a pé ou a cavalo. Cruz estabeleceu 3 cidades como base da pesquisa: Pirinópolis, Lusiânia e Formosa. E por quase 2 anos, os 21 integrantes da comissão estudaram e demarcaram o solitário Planalto Central. Depois da expedição de Luiz Cruz em 1892, pouca coisa foi feita para transferir a capital do país. A ideia de mudar a sede do governo é abandonada, mas não esquecida. Em 1922, o presidente Epitácio Pessoa lança a pedra fundamental da nova cidade planaltina, durante o centenário da independência. A partir daí, segue-se um período difícil na história da República, com o agravamento dos problemas econômicos e convulsões sociais. A Revolução de 30, o Estado Novo, Getúlio no poder. Em 1946, a ideia de interiorizar está de volta. Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, cria a Missão Poli Coelho, que aumentaria em mais de 60.000 quilômetros quadrados a área demarcada por Luiz Cruz. Dirigida pelo general Djalma Poli Coelho, a missão criada por Eurico Gaspar Dutra percorreu por 21 meses o Planalto Central. A comissão visitou as regiões de Formosa, Planaltina e Corumbá de Goiás, recolhendo dados geográficos e geológicos. A escolha de Poli Coelho, engenheiro militar, recaiu sobre o quadrilátero antes demarcado por Luiz Cruz em 1892. Ele, no entanto, aumentaria a área em mais de 60.000 quilômetros quadrados. Por muito tempo, ainda se discutiria uma outra alternativa para a mudança da capital, o Triângulo Mineiro. Mas em 48, o Planalto Central é definitivamente escolhido. No segundo governo Vargas, em 53, são realizadas as pesquisas para a transferência definitiva. Em 55, a cruz é erguida pela primeira vez no Cerrado. A terra tem um nome provisório, Vera Cruz. Mas somente em 1956, quando Juscelino Kubitschek chega à presidência, começa a arrancada decisiva para a construção de Brasília. Nascido em Diamantina, no interior de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek teve uma rápida ascensão política. Deputado estadual, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas e presidente da República. Foi durante a campanha para a presidência, num comício em Jataí, Goiás, que JK se comprometeu em cumprir a Constituição e transferir a capital do país para o Planalto Central. Até aquele momento, no programa de governo de Juscelino, não havia nenhuma referência ao assunto, mas ele prometeu. Se eleito, construiria a nova capital e faria a mudança da sede do governo. De fato, ao assumir a presidência em 56,
JK incluiu no seu plano de metas como prioridade a construção de Brasília. Em setembro do mesmo ano, era criada a nova CAP. A ela caberia o planejamento e a execução do projeto da nova capital da República. De outubro de 1956. Juscelino Kubitschek chega pela primeira vez ao Planalto Central. Até aquele momento não havia a menor ideia de como seria a nova capital. Juscelino fiscalizava pessoalmente o início das obras, mas ficava pouco tempo por falta de alojamento. Os amigos de JK decidem então construir uma casa para o presidente. Oscar Niemeyer desenha o projeto. Em 10 dias, a residência presidencial é erguida e batizada. Era o Catetinho, primeira construção de Brasília. O concurso para o plano piloto foi lançado em 1956. A cidade nascia sem que se soubesse como seria sua forma definitiva. A princípio, a ideia era fazer um concurso internacional, mas a proposta foi logo abandonada. Era preciso uma solução nacional. O concurso pedia o traçado básico da cidade com a indicação dos principais elementos da nova estrutura urbana. Para o vencedor, um prêmio, 1 milhão de cruzeiros. 26 estudos foram apresentados. Foi escolhido o projeto do urbanista Lúcio Costa. Como ponto de partida, a cruz, o gesto primitivo de quem toma posse de algum lugar. Fundamentalmente simples, arrojada, a ideia foi considerada uma obra de arte. Brasília seria uma cidade fora dos padrões convencionais. Uma cidade planejada para o futuro, o centro das decisões do país. Durante a construção de Brasília, enquanto o plano de Lúcio Costa deixava o papel e tomava forma no Cerrado, aumentavam as críticas e o movimento de resistência à mudança da capital. A oposição acusava o governo de gastos exagerados e desvio de verbas. O funcionalismo público era persuadido a não aceitar a mudança. A cidade nascia entre críticas e elogios. Brasília era tema frequente nas chanchadas da época. No filme Metido a Bacana, de 1957, criticava-se a suposta corrupção. JK viajava de patinete para Brasília. O filme defendia o ponto de vista carioca e pedia que o carnaval não mudasse de cidade. Brasília foi construída em apenas 3 anos. Um personagem é fundamental para a realização desse sonho, o candango. A palavra candango, de origem africana, quer dizer desprezível, sujo. Era assim que os negros chamavam os portugueses colonizadores. Com o tempo, candango transformou-se em sinônimo de operário, trabalhador. Em Brasília, eles eram milhares, mineiros, goianos e principalmente nordestinos, que chegaram aqui trazidos pela seca. O candango vinha sem bagagem, com a roupa do corpo, em caminhões, a pé, a cavalo. Com ele chegavam também as primeiras atividades comerciais. Depois de alojados, começavam o trabalho, que varava a noite, rompia o dia. Essa Brasília nasceu e sua beleza é tanta que o nordestino lutou passando a hora da janta. Ela o nordestino fez e nela o nordestino canta. Candango, trabalhador, operário. O anônimo construtor de Brasília. A construção da cidade prossegue em ritmo acelerado. Mas a alguns quilômetros do plano piloto surge sem traçado ou arquitetura a chamada Cidade Livre.
Numa atmosfera de euforia, mascates, operários, comerciantes e aventureiros fariam surgir a primeira favela de Brasília, hoje o Núcleo Bandeirante. Vivia-se numa perigosa promiscuidade, provisória, porém alarmante. Poucas mulheres se aventuram a morar na Cidade Livre, mas elas viriam em 58, entre os 5.000 nordestinos expulsos pela seca. A chegada desse enorme contingente humano transforma a cidade improvisada num grave problema social. A nova CAP decide então transferir parte da população para outra área. Em 6 meses, surge a primeira cidade satélite organizada, Taguatinga. Dos traços de Lúcio Costa e da arquitetura de Niemeyer, surgiram os elementos de formação da poesia de concreto armado, cimento, pedra e ferro. O cerrado se incorpora às linhas arquitetônicas em harmonia com as construções e o meio ambiente. No imenso deserto, surgiram palácios de linhas revolucionárias e poéticas. Esses palácios parecem flutuar, tal a leveza de suas formas. O próprio Niemeyer reconhece que em Brasília sua arquitetura se fez mais livre e rigorosa, integrada ao traçado urbanista de Lúcio Costa, o humanizador dos grandes espaços. Admirada no mundo inteiro pelo arrojo de suas construções, a arquitetura de Niemeyer encerra a dignidade e a nobreza de intenção exigidas por Lúcio Costa. Dos traços imaginários que Niemeyer desenhava no ar, concretizou-se a arquitetura do ano 2000, na extensa vastidão do Planalto Central. A construção de Brasília trouxe para o Planalto Central gente de todo o país. Pioneiros como Bernardo Saião, Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro aqui chegariam em 1956. Niemeyer, hoje com 77 anos, instalou-se definitivamente na região em 58, erguendo palácios e monumentos em tempo recorde. Brasília foi feita em 3 anos, justamente no tempo que se faz um edifício. Então todos os edifícios de Brasília foram feitos nesse mesmo período. Eu acho que Brasília funciona bem, o plano do Lúcio Costa é um plano correto, e eu com a minha arquitetura procurei completá-lo no que me foi possível, né? Em torno dos construtores de Brasília fervilhava uma massa anônima de trabalhadores. Um dos principais construtores da cidade, porém pouco conhecido, foi Bernardo Saião, desbravador do sertão goiano e pioneiro na abertura da rodovia do século, a Belém-Brasília. Em 15 de janeiro de 1959, Bernardo Saião morre num acidente na floresta amazônica. Não viveria o suficiente para ver a inauguração da estrada, nem da cidade que ajudara a construir. Em 1959, ainda durante a construção, Brasília comemora pela primeira vez o Dia do Trabalhador. Milhares de operários se concentraram na Praça dos Três Poderes. O presidente Juscelino Kubitschek chega em jipe aberto para falar aos candangos. A esplanada dos ministérios era um imenso canteiro de obras. As estruturas metálicas dos edifícios brotavam do chão. Em seu discurso desse dia, JK lembra da oposição dos que não acreditavam na mudança da capital e faz uma revelação aos trabalhadores. Se os primeiros anos de seu governo foram de lutas e sacrifícios, os últimos seriam ainda piores. 1º de maio de 1959. Pela primeira vez, o Dia do Trabalhador é comemorado no Planalto Central. A construção de uma cidade em pleno deserto do Planalto Central chamou a atenção do mundo inteiro. Visitantes de vários países vieram a Brasília para ver de perto a arquitetura revolucionária de Oscar Niemeyer. Em 1956, no começo das obras, a cidade recebe a visita do presidente italiano Giovanni Bronchi.
que ficou hospedado no Palácio da Alvorada. Bronchi conheceu a área onde seria construída a embaixada italiana. Outra visita seria do presidente de Portugal, Craveiro Lopes. No cruzeiro, ele inaugura uma placa comemorativa à sua visita. De todos os visitantes da época, surpresos com a velocidade das obras, ficaria uma observação em comum. Num país de dimensões continentais, somente com a obstinação de um povo na busca de seu desenvolvimento, seria possível realizar a gigantesca obra de construir uma cidade em apenas 3 anos.